Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje é dia de eleição, né? Aquela tensão toda. E para aliviar a tensão eu resolvi gravar um vídeo. Na verdade, mais para me acalmar do que qualquer outra coisa. Porque hoje pode ser o pior ou o melhor dia da história do Brasil desde que eu nasci, né? A gente vai ver. Olha, eu vou falar um pouco hoje sobre bondade e maldade, entendeu? E reptilianos. As pessoas assim tendem... talvez por uma origem cristã, a fazer as coisas assim muito preto no branco, muito maniqueístas, né? E dizer que o reptiliano é sempre mal, que o pleiadiano é sempre bom, né? E a gente deve olhar para um viés diferente para essas coisas, né? Eu, por exemplo, tive uma experiência engraçada. Eu tenho uma amiga que ela é fã da Madre Teresa de Calcutá. Então ela falou assim: a Madre Teresa de Calcutá é incapaz de fazer qualquer maldade, ela era uma santa absoluta, ela era uma mulher muito maravilhosa, ela era um ser ascensionado, né? E eu falei para ela assim: olha, eu não acredito em bondade absoluta, também como eu não acredito em maldade absoluta. É muito difícil você ter, né, talvez, né, eu não conheço a Madre Teresa, mas assim, eu acho difícil acreditar que exista esta bondade tão pura, né? E ela ficou puta da vida, falou assim comigo: não, porque você é um incrédulo, porque ela falava com Jesus. Eu falei assim: ah, tudo bem, ela falava com Jesus, ela podia até conhecer Jesus, mas algum defeito ela tinha, né? E existem pessoas que não gostam da Madre Teresa de Calcutá, e eu fui olhar lá uns pesquisadores, uns repórteres, né, que eram contra a Madre Teresa de Calcutá, né? E as pessoas que são contra a Madre Teresa de Calcutá falam que a Madre Teresa de Calcutá, ela tinha, na verdade, né, como ela estava na Índia, ela tinha a intenção de fazer a caridade, mas sempre para divulgar o catolicismo. Quer dizer, na verdade era uma espécie de garoto propaganda do catolicismo. A intenção dela era converter os hindus ao catolicismo, ao cristianismo, né? Ao catolicismo, aliás, né? Então, assim, ela tratava aquelas pessoas todas com toda aquela abnegação, que é inegável, né? Mas até que ponto aquilo era uma coisa desinteressada, né? Até que ponto a gente é capaz de fazer um amor desinteressado, né? Pra nada, né? Simplesmente por amor mesmo, pelo amor aos outros, né? E depois também eu soube que, por exemplo, que ela não recusava, né? Não sei se isso aí é uma maledicência, que ela recusava dar analgésico para os moribundos porque ela achava que sofrer era como a paixão de Cristo. Então você tinha que sofrer na hora da morte e não deveria receber analgésico, quer dizer, né? Só que quando ela foi se tratar num super mega hospital, o coração dela. É outra maledicência que se faz com relação a Madre Teresa de Calcutá. E outra coisa que se fala dela, né, é que ela era totalmente contra o aborto, até aí legal, tudo bem, mas ela também era contra a pílula. Então ela queria que as pessoas lá na Índia tivessem filho quanto Deus mandasse, entendeu? Já num país com superpopulação, já num país com uma miséria assim acachapante, e ela queria não só que as pessoas não abortassem, o que eu compreendo perfeitamente, é uma visão cristã, né? De não abortar, legal, tudo bem, eu acho bastante compreensível que é não defender a vida e tal. Mas então você tem que deixar a pessoa tomar anticoncepcional, né? Para não acontecer a concepção, ou usar camisinha também, que ela proibia, ou usar o DIU, o intrauterino, ela proibia, né? Então ela queria que aquela... Então muitas pessoas falavam dela assim: será que ela tem preocupação com será que ela gosta dos pobres ou ela gosta da pobreza, né? Quer dizer, até que ponto ela na verdade não achava que uma grande manada de pessoas miseráveis ia se converter ao catolicismo e aumentar o catolicismo na Índia, simplesmente procriando e espalhando miséria no país, que já é assim inacreditavelmente pobre, né? Onde tem gente que vive com menos de $1 por dia, e é normal, né? Então assim, pra mim, eu falei pra esta moça, minha amiga, né? Pra mim, sinceramente, bondade existe, mas será que foi uma bondade inteligente? Quer dizer, você falar pra pessoa não tomar anticoncepcional, e ela falou assim: ah, ela rompeu com o Papa, mas ela não rompeu com esse dogma, né? Então eu não considero, assim, da minha opinião, mesmo que ela tenha sido totalmente sincera, acredito que ela era, entendeu? Eu não curto essa atitude, eu não acho que isso é uma atitude de bondade, você falar para um pobre
tenha quantos filhos você quiser, porque Deus mandou, porque Jesus quer assim, porque era assim há 2000 anos atrás, então agora é assim. Só que a gente está no século XXI, a gente está numa época de superpopulação, a gente tem um outro contexto histórico, está na hora de revisar esse conceito, na minha opinião. A questão dos anticoncepcionais. O aborto é uma outra questão, é uma questão de um matar ou não matar, se você está matando uma pessoa, se você não está matando só umas células, entendeu? Tem toda uma outra coisa que eu prefiro não entrar, eu acho uma coisa muito de foro íntimo de cada um. Algumas pessoas são a favor, algumas pessoas são contra, eu entendo os dois lados e eu até hoje não cheguei a uma conclusão completa. Mas, com relação aos anticoncepcionais, eu sou afirmativo em dizer que pessoas pobres devem tomar anticoncepcional, né? Entendeu? Então, aonde é bondade? O Sai Baba é a mesma história, o Sai Baba falou a mesmíssima coisa. Que ele falava que ele era Deus, que ele era maravilhoso, não sei o que, falou a mesma coisa. Falou assim, não se deve impedir a procriação, não se deve tomar anticoncepcional. Falar isso na Índia, meu. Se você falar isso na Islândia, com 500 mil pessoas, com 200 mil pessoas, é uma coisa. Falar na Índia com 1,5 bilhão de pessoas, isso é um bom conselho, gente? Vocês acham que isso é um bom conselho? Né? Então, bondade e maldade, entendeu? Às vezes a gente põe assim numa figura religiosa uma bondade absoluta, como as pessoas na ufologia põem nos pleiadianos uma bondade absoluta, e nos reptilianos é Hitler, é o mal puro, né? E não é tão simples assim, né? Eu soube de uma moça, vou conectar agora a ufologia, por que eu estou falando disso? Que ela estava com uma diabetes que chegou a 700. Eu tenho diabetes, 180 já é considerada alta, eu já estou tomando muito remédio, vou entrar na insulina por causa de 180. Imagina 700, né? Ela chegou a um ponto em que ela perdeu a consciência, foi parar no hospital em delírio, né? Porque uma diabetes nesse grau, você está praticamente morrendo. E o médico falou assim, olha, ela não sai daqui enquanto não baixar. Baixando para 500, baixando para 200, baixou para 300, baixou para 200. Quando chegou em 200, eles liberaram para começar o controle da diabetes, né? E quando ela estava lá no hospital, né, ela foi visitada por um grupo de reptilianos. Tinha 2 tipos de reptiliano, apareceu no quarto dela, né? Um tipo que era humanoide só com escama, né? E apareceu um outro que era cara da cuca, aquela cara de jacaré, né? E aí eles falaram assim, a gente veio curar você, nós gostamos de você, você é uma de nós, e nós vamos te ajudar, e nós vamos tirar você dessa. E a diabetes da mulher realmente chegou a níveis controláveis, né? E até muito mais rápido do que deveria ser o normal, eles injetaram uma coisa nela, né? E aí depois mostraram, e depois que ela foi liberada e tudo mais, eles vieram para ela e mostraram uma criança reptiliana, híbrida, com feições humanas, né? E que era filho dela. Falou assim, esse aqui é teu filho. Quer dizer, eles cruzavam o reptiliano com o humano para fazer um híbrido. Os que tinham cara de humano, mas com escama, eram os híbridos. Os puros tinham a cara de cuca, entende? De jacaré mesmo. Tipo Deus Solbeck lá do Antigo Egito, né? Resultado. Aí ela me falou assim, o que você acha? Você acha que eu sou uma reptiliana? Eu sou uma reptiliana? Não sou? Eu falei assim, olha, eu não sei se você é uma reptiliana. O que eu acho é que eles usaram a sua biologia, né? Para fazer um bebê híbrido, né? Isso é uma coisa que a Barbara Lamb, aquela ufóloga americana, já tinha falado com frequência de casos desse tipo, né? Existem muitas relações sexuais de reptiliano com humano para produzir o híbrido, que eles acham uma coisa linda. Eu não sei por que eles acham uma coisa tão linda misturar o reptiliano com o humano. Eles têm um certo fetiche sexual no ser humano e a mistura para eles é tudo de bom, né? Que criança linda, eles falavam, que criança linda, veja que joia da biologia, uma coisa entre eu e você, né? Uma coisa híbrida, no meio do caminho entre eu e você, né? Por outro lado, eles curaram essa mulher, talvez por interesse próprio, provavelmente por interesse próprio, mas curaram, né? E é uma coisa muito curiosa, porque geralmente a gente associa a cura àquelas raças boas, né? Arturianos, principalmente, são muito associados à cura, né? E depois ela encontrou os pleiadianos também. Os pleiadianos vieram falar para ela que eles eram os responsáveis pela criação da humanidade, né?
Aí a gente já pensa assim, bom, até que ponto essa criação da humanidade também foi uma coisa de boa intenção? Será que não foi simplesmente para produzir escravos? Será que os pleiadianos não são, de fato, os Anunnakis que criaram a humanidade para escravizar? Né? Quer dizer, é o que passa na minha cabeça, sinceramente. Eu acho que, por isso que é feito a imagem e semelhança do homem, por isso que a gente parece com os pleiadianos, com os humanoides, ou pelo menos a raça nórdica humana parece com os pleiadianos, né? E outros seres de outros lugares, liranos e tudo mais, né? Que aí deu as outras raças, a raça mais morena, os negros, os asiáticos, segundo alguns, cada um vem de um planeta, ou seriam variantes da forma humana, simplesmente de acordo com climas, né? Aí a gente tem uma série de elos perdidos que não tem como fechar. Eu pelo menos não tenho uma conclusão total sobre isso, né? Por que existem os diferentes tipos humanos, como existem diferentes tipos de cachorro, como existem diferentes tipos de gato, existem diferentes, porque não haveria de existir tipos diferentes de humanos, né? Mas enfim, a criação do ser humano, segundo o que consta lá nas tábuas sumérias, foi para escravidão. Se os pleiadianos fizeram o ser humano, fizeram para escravizar, né? Então, bom e mal, coitadinho, o ratinho que nasceu peladinho, né? Quer dizer, esse bom e mal é sempre, tudo tem na verdade um interesse próprio, né? Tudo que a gente faz na verdade, a gente acha que está fazendo uma caridade, mas você faz uma caridade para se sentir bem, né? Para aliviar uma culpa, né? Nada é totalmente desinteressado, nada é bondade pura. Existe um ditado americano, there is no free lunch, né? Quer dizer, não existe almoço grátis. Todo mundo te convida para alguma coisa, te convida para almoçar na sua casa, não sei o quê, para estreitar um laço que na verdade tem algum motivo, né? Ninguém vai convidar um estranho completo para ficar junto com você, né? E depois daquilo não faz sentido, né? Uma vez eu estava na rodoviária, eu vi uma mendiga, e a mendiga falou assim, eu tô com fome, né? E eu estava no restaurante da rodoviária, e eu falei assim, eu te pago o almoço, senta aí. Ela não esperava isso, ela queria dinheiro talvez para beber, para se drogar. E ela fez uma cara feia, e ela não teve vergonha de falar que era mentira, e ela sentou e comeu. Sentou e comeu com uma cara de bunda. Eu não tinha assunto com ela, vi que ela não estava agradecida, que ela não tinha gostado, na verdade. Comeu um pouquinho, foi embora, né? Quer dizer, eu fiz isso, sei lá, numa bondade ou para aliviar minha consciência. Na verdade a gente faz isso porque sente uma dor interna que obriga a gente a fazer, né? Até que ponto isso é bondade, isso não é bondade, é uma questão muito filosófica que na verdade não interessa, o que importa é o que você fez, né? E a mulher na verdade estava mentindo, estava usando a história da fome, como muitos usam na rua, toda hora essa coisa, né? Por isso que eu falo, gente, não, é contra as leis do universo existir uma bondade absoluta ou uma maldade absoluta. Eu ponho isso em dúvida, porque nós somos criados pela própria natureza para ter todas essas reações naturalmente. A raiva emerge naturalmente, o medo emerge naturalmente, o asco emerge naturalmente, assim como o amor, o desejo, a paixão, a alegria, a generosidade também emerge naturalmente, cada um dependendo de uma certa composição interna em doses diferentes, né? Então, assim, como que vocês avaliam aquela cura dos reptilianos? Foi meramente um ato de troca, porque ela procriou, mas ela já tinha feito filho para eles, né? Porque você fala, agora morra, né? Ou eles quiseram mais filhos com ela, não sei, né? Então essa é uma reflexão que eu deixo para vocês no dia da eleição. A mesma coisa vale para a política, ninguém é santo, entendeu? Ninguém que seja eleito, né? Eu espero que seja, todo mundo sabe que eu sou a favor do Bolsonaro e espero que ele faça um bom governo, que ele ganhe, entendeu? Mas não sabemos, né, se ele vai conseguir cumprir tudo o que ele quer, porque vai ser muita oposição e tudo mais, e ninguém é perfeito, né? Ele falou umas bobagens mesmo, mas ninguém é perfeito. Estou me posicionando aqui e falo assim, porque você é gay vota num homem homofóbico. Eu acho que ele de uma certa forma não gosta mesmo de gay, mas eu não acho que isso é um problema, porque
Eu acho que isso é uma coisa própria de homem marrento, de cara que trabalha em quartel, em que, entendeu? Essa homofobia existe, meus tios falavam isso, minha mãe falava isso, entendeu? Eu prefiro ter um filho morto a ter um filho viado, entendeu? Isso é uma coisa que os antigos falavam, entende? Então, na minha opinião, isso não é o fim do mundo. Eu acho que isso deve acabar, mas isso não significa, isso não faz dele uma pessoa má. Eu prefiro uma pessoa que fala isso do que uma pessoa que roubou milhões de dólares e lesou o país, né? Tá? Só para encerrar, porque hoje é dia de eleição, não costumo falar de política no meu canal, embora eu tenha no Facebook uma posição política clara, né? É isso aí, pessoal. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e namastê. E que o futuro do Brasil comece hoje.